E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcésar e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como interligar o dongle E da Sonoff no seu iHost. Além dele, eu vou mostrar também como conectar o SLZB06, que é um dongle da SM Lite. Dessa forma, vocês podem conectar os dispositivos Zigbee de vocês através do Zigbee to MQTT no Home Assistant. E se você não quer perder nenhum conteúdo sobre tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal e ative as notificações marcando a opção todas. Dessa forma, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai receber uma notificação. E já deixa um like e compartilha com quem ama tecnologia. E eu tô deixando aqui embaixo o endereço do nosso canal do Telegram. Caso vocês tenham algumas dúvidas, tem uma comunidade lá que pode ajudar vocês. Então aguenta a vinheta aí que eu já volto e mostro para vocês como fazer toda essa configuração. Galera, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo como conectar o Sonoff Dongle P no iHost através do Zigbee to MQTT. Muita gente me perguntou como fazer isso com o Sonoff Dongle E, que tem um chip diferente. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como conectar o Dongle E e, além disso, como fazer também a conexão do SLZB da SM Lite através da rede. Então vou mostrar para vocês os dois tipos de conexão no iHost para que vocês possam usar o Zigbee to MQTT e conectar os dispositivos Zigbee de vocês. Caso vocês não saibam ou não conheçam o Zigbee to MQTT, eu estou deixando um vídeo aí nos cards. Então esse vídeo vai ser composto de configuração do Mosquito Broker, do Zigbee to MQTT e do Home Assistant, como eu fiz no outro. Eu vou repassar todos os passos aqui para que vocês não precisem ficar assistindo pedaços de outro vídeo. Então vamos lá que eu já vou mostrar para vocês. Eu já estou aqui no meu iHost, aí a gente vai fazer o seguinte, na opção de Docker, a gente precisa instalar alguns complementos. Então vamos lá, ó. Primeiro complemento, a gente instala o Home Assistant / Home-Assistant. O segundo componente que a gente vai instalar é o Eclipse-Mosquito. O terceiro componente que nós vamos instalar é o File Browser, que normalmente já está instalado, tá? Eu estou falando aqui de uma instalação limpa, que se vocês não tiverem isso instalado ainda. E o quarto componente que a gente vai instalar é esse Coenc Zigbee to MQTT. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como instalar esses componentes, eu fiz um vídeo sobre a instalação do Dongle P, que é a mesma coisa, tá? Aqui eu já deixei instalado para a gente não perder tempo e para eu fazer a configuração para vocês aqui de uma forma mais efetiva. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, para cada um desses componentes, a gente precisa criar um volume. Então é só clicar aqui uma vez no volume e a gente criar um volume aqui. Clica aqui uma vez em Create Volume e coloca um nome aqui que tenha algo a ver. Por exemplo, Home Assistant, Zigbee to MQTT e assim por diante. Eu já criei aqui os meus volumes. Então eu tenho um volume aqui, por exemplo, o Zigbee to MQTT, para o Mosquito. Eu tenho aqui um volume para o Home Assistant, tá? Então eu já criei os meus volumes aqui. Então o que que a gente vai fazer? Ó, primeira coisa que a gente vai configurar, a gente vem no Home Assistant, clica em Run e aqui a gente escolhe a opção de Host, escolhe aqui o volume, que é o nome que vocês deram lá, no meu caso é Home Assistant, e aqui eu coloco /config e clico em Run, que é para rodar a máquina do Home Assistant. Só isso, tá? O Home Assistant vai rodar dessa forma. Beleza, vamos deixar ele rodando que daí nós vamos fazer o restante das configurações. No File Browser, pessoal, aqui é que tem mais detalhes. Então vamos clicar em Run. O modo aqui é Bridge. A porta aqui a gente coloca 1234 e a porta aqui de conversão é a 80. Agora a gente vai adicionar os volumes aqui. Então a primeira coisa a gente deixa sem volume e só adiciona aqui, ó, /config /settings.json. A gente vai adicionar um novo e aqui a gente coloca /database /filebrowser.d. Vamos adicionar mais um volume, que é o volume do Home Assistant. E aqui na frente a gente coloca assim, ó, /srv /home assistant -files. Isso aqui é para que a gente possa acessar os arquivos de configuração do Home Assistant através do File Browser. Só para contextualizar aqui. Aí a gente vai adicionar mais um volume aqui. O volume aqui é do Mosquito, tá? O meu volume do Mosquito chama Mosquito Config e aí eu coloco aqui, ó, /srv. Também para eu poder acessar os arquivos do Mosquito para eu poder fazer a configuração. E a gente vai adicionar mais um volume que é
do Zigbee to MQTT para que a gente possa fazer as configurações do Zigbee to MQTT através do próprio File Browser. Então é o Zigbee to MQTT, o nome do meu volume, e aqui a gente coloca aqui, ó, /srv /Zigbee to MQTT. Beleza, pessoal? Feito isso, a gente vai clicar aqui na opção de Run. Ó, então ele já está rodando o File Browser, beleza? Ó, já rodou aqui. Eu posso até logar aqui para vocês verem, ó. A senha é admin e o usuário é admin. Então ele já criou aqui as pastas, ó. Criou o arquivo de configuração do Mosquito, do Home Assistant, do Zigbee to MQTT. Agora, pessoal, a gente vai voltar aqui nas opções do Docker e a gente vai configurar a opção do Mosquito aqui, ó. Então eu vou clicar em Run. O modo aqui é modo Bridge. A porta host é 1889 e a porta aqui original é 1883. Quer dizer que ele vai funcionar na porta 1889. Aqui também eu adiciono o volume do Mosquito. E na frente aqui qual é o caminho, ó, /mosquito /config. E a gente vai adicionar mais 2 volumes sem nome de host aqui, ó. O primeiro é o /mosquito /data e o outro é /mosquito /log. Agora a gente vai rodar essa instância aqui. Só dá um run aqui. Beleza, ó. Então ele está rodando aqui o Mosquito. Como é que a gente vai fazer agora? Ó, talvez nesse momento, quando vocês forem rodar, ele vai dar erro. Mas a gente faz o seguinte, ó, a gente vai entrar aqui, eu vou abrir uma aba nova, que é ihost.local, 1234, que é o File Browser. Ó. Coloco o usuário e a senha. A gente tem aqui, pessoal, uma opção chamada mosquito.conf, que é de configuração. Então aqui a gente precisa alterar esse arquivo. A gente clica duas vezes aqui e aí a gente adiciona essas duas linhas aqui, ó, listener 1883 e allow anonymous true. É só isso que a gente vai adicionar aqui. Fecho aqui, tá configurado aqui o Mosquito, tá? Então se não rodar, vocês façam isso para a instância aqui em cima, tá? Dá um pause aqui e roda novamente. No meu caso aqui, ó, ele está rodando, beleza? E agora, finalmente, a gente vai fazer a configuração do Zigbee to MQTT. Então, é nesse ponto que muda. Até agora, pessoal, se vocês olharem o vídeo anterior do Sonoff P, é a mesma coisa, tá? Essas explicações que eu dei aqui, eu também dei no outro vídeo. Daqui para frente é o que vai mudar um pouco, que é a configuração do próprio dongle no Zigbee to MQTT. Então a gente vai clicar aqui nessa instância do Coenc Zigbee to MQTT. Antes da gente fazer a configuração do Zigbee to MQTT, a gente vai entrar lá no File Editor e a gente tem a pasta do Zigbee to MQTT. Dentro dessa pasta, pessoal, nós temos aqui vários arquivos, inclusive um arquivo chamado configuration.yaml. Eu clico duas vezes aqui. Aqui dentro nós precisamos fazer a configuração do dongle da forma que eu vou passar para vocês. Ó, primeira coisa, isso aqui automaticamente já vai vir a maioria das coisas preenchidas. Então vocês só vão verificar o seguinte, se na parte do Home Assistant está no Enable True, porque senão ele não vai exportar as entidades lá para o Home Assistant. O front-end também é interessante, tá true, porque daí vocês conseguem fazer as configurações através da página do Zigbee to MQTT. E aí, pessoal, uma coisa aqui que vocês precisam mudar, ó. No server, no MQTT, aqui vocês vão colocar o IP da máquina do iHost de vocês. O meu caso aqui é 192.168.557, 2.1889. Não vai funcionar se colocar iHost.local, tá? Vocês precisam colocar o IP do iHost. E é nessa parte do serial é que vai mudar um pouco. Então, no caso, aqui na porta, vocês vão deixar /dev/tty USB 0. Isso aqui eu estou fazendo a configuração para o dongle E da Sonoff, tá, pessoal? O adaptador aqui, vocês colocam o tipo Ember. Antigamente era EZSP, mas agora funciona como Ember. E no baud rate vocês colocam 115.200. O que vai mudar basicamente é isso. Como a gente fez lá no Sonoff P, a gente colocou aqui no adaptador Z-Stack. Então, isso aqui vai mudar. Essa parte de Advanced, de PAN ID, externo ID, vocês podem deixar do jeito que ele trouxe para vocês. Tá certo. Feito isso, então, eu vou fechar esse arquivo
E aí eu vou voltar aqui para a gente fazer a configuração do Zigbee to MQTT. Vou clicar em Run, no Network a gente deixa em Bridge mesmo, na porta 8080 e na porta de redirecionamento também 8080. Aqui no volume eu vou escolher o meu volume do Zigbee to MQTT. E aqui eu vou adicionar esse caminho aqui, ó, /app/data. E agora, pessoal, um detalhe muito importante. Aqui no Show Advanced, vocês vão ligar essa opção e aqui vai ter que estar aparecendo o dongle de vocês. No meu caso, está aparecendo aqui, ó, Sonoff Zigbee 3.0 USB dongle, lá, tá? Eu clico aqui para marcar. E aqui na frente eu coloco /dev/tty USB 0. Show? Feito isso, clique em Run. Então vamos ver aqui no log se ele está rodando. Pessoal, se por acaso aquela pasta aqui no File Editor não estiver aparecendo, pode ser que vocês tenham que rodar primeiro isso aqui para que ela apareça e depois fazer a configuração e rodar novamente, tá? Igual lá no Mosquito que eu expliquei para vocês. Ó, pessoal, rodou aqui, olha só. Então ele está rodando, vamos ver se vai funcionar aqui. Olha só, ele funcionou já, tá? Então, assim, ele já deu as informações todas aqui, quer dizer que ele está rodando. Vamos clicar aqui uma vez, ó, que daí ele acessa a parte gráfica. Já acessou a parte gráfica do Zigbee to MQTT? Funcionou isso aqui, tá? Vou pegar aqui um dispositivo qualquer, deixa eu pegar um sensor de porta aqui, ó. Esse sensor de porta aqui eu vou fazer o pareamento para vocês verem se vai funcionar ou não. Então eu clico uma vez em Permit Join, vou deixar o dispositivo aqui em modo de pareamento, ó, tá piscando aqui. Pronto, já encontrou aqui o dispositivo. Olha só, ele já deixou o nome porta porque eu já tinha feito um teste com esse dispositivo, então ele manteve o nome aqui. Legal, pessoal, ó, clico uma vez, ele já reconheceu aqui que é um sensor de porta, que é da Tuya, beleza? Que é um dispositivo End Device. E aí as exposes dele aqui, que é a bateria 100%, a voltagem da bateria, o tamper e assim vai, tá? Vamos fechar e abrir esse sensor para verificar aqui, ó. Então olha lá, fechado e aberto. Fechado e aberto, ó. Até o tamper, ó, ele tá dizendo que ele tá arrancado aqui, porque ele tem essa opção de tamper. Então vamos lá, ó. Vou fechar, deu a opção de clear. O dispositivo funcionou aqui. Agora vamos ver no Home Assistant como é que tá lá. iHost.local 2.8123. Então está conectado no Home Assistant. Vamos lá nas configurações. Aqui nas configurações do Home Assistant, pessoal, vocês precisam adicionar uma integração chamada MQTT. Clicando uma vez aqui, ele vai pedir o endereço do broker. Qual que é o endereço do broker? 192.168.5.57, que é o meu iHost. A porta 1889. Lembra que a gente alterou? Usuário e senha a gente não colocou, só dá um enviar. Olha só, sucesso, já conectou aqui. Se eu não fizer isso, pessoal, ele não traz as entidades que estão lá no Zigbee to MQTT. Então, olha só, vamos lá, ó, tem aqui o MQTT, se eu clicar nos dispositivos, eu vou ter um dispositivo que é o próprio Bridge, que é o Zigbee to MQTT, e tem o porta que eu acabei de parear lá. Então, vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Olha lá, fechado e aberto. Funcionou perfeitamente. O dispositivo está local no Zigbee to MQTT através do iHost. Beleza, galera? Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem a conexão com o SM Lite. O que vai mudar aqui é somente umas linhas ali de configuração. Então vamos lá. Vamos voltar no iHost. Aqui eu vou parar o meu serviço do Zigbee to MQTT. Vou vir aqui no File Editor, aí vou entrar na pasta do Zigbee to MQTT na parte de configuração. O que eu vou mudar aqui? Eu vou ter que mudar essa parte aqui do serial, tá, pessoal? Como eu vou fazer isso? Vamos pegar as configurações lá do dispositivo. SLZB. Caso vocês não viram, eu fiz um vídeo sobre esse dispositivo bem legal, vou deixar aqui nos cards para vocês, tá? 06p7.local. Aqui, o meu dispositivo está conectado através do Wi-Fi. Ele pode ser conectado através do cabo de rede também, esse dispositivo aqui, ou do USB, tá, pessoal? Então, a maneira que vocês conectarem é a forma que vocês vão fazer a configuração. Mas se tiverem dúvida, entra nessa página do dispositivo, ele vai ter a opção aqui do Zigbee to MQTT e ZHA, que ele mostra como fazer a configuração. Então, a gente tem aqui, ó, a opção que está marcada é Zigbee to MQTT e ele deu aqui quais são as configurações que eu vou colocar de porta, baud rate,
o tipo de adaptador. Ó, esse adaptador aqui é Z-Stack, então muda, já é um adaptador parecido com o Sonoff P. Talvez vai travar e eu vou mostrar para vocês se travar o que vocês vão fazer. Então vamos copiar tudo isso aqui, ó. Isso aqui vai na parte do serial. E aí eu vou voltar aqui, vou substituir tudo isso, vou clicar e vou colocar isso aqui, ó. A parte do Advanced, aqui é esse Transmit Power 20. Então eu vou tirar aqui que está duplicado e vou adicionar aqui embaixo esse Transmit Power. Vou salvar isso aqui uma vez. Agora a gente vai tentar rodar aqui o Zigbee to MQTT. Vamos ver lá. Dá um Start. Olha, deu erro, tá, pessoal? Então ele está dando erro ao tentar abrir essa porta aqui. Então a gente vai precisar fazer o seguinte, ó. A gente clica aqui em mais informações. Eu vou deletar essa configuração que eu fiz do Zigbee to MQTT e vou refazer. Por quê? Mudou a porta aqui do dispositivo. Então a gente precisa refazer essa configuração. Aí eu vou clicar em Run, ó, não precisa desinstalar, vocês só fazem isso para poder instalar de novo. Na porta aqui 8080, no host aqui eu vou colocar Zigbee to MQTT, aqui /app/data, e aí no Show Advanced a gente não vai marcar essa parte de USB. Eu só vou dar um Run aqui direto, tá? Agora no Configuration aqui, a gente vai vir aqui, ó, no lugar onde ele pede aqui para a gente colocar esse TCP SLZB, o nome ponto local, a gente vai ter que colocar o IP. Então, se vocês vierem no dashboard, vocês vão ver que o IP aqui é o 247. Eu vim aqui e alterei para 192.168.5.247. E a porta é a 6638, beleza? O adaptador Z-Stack. Pessoal, ó, vamos fazer o seguinte, ó, Network Key, PAN ID e Extend PAN ID, a gente apaga tudo, a gente coloca os mesmos nomes, Network Key, mas a gente coloca a palavra generate na frente. A gente vai apagar esse dispositivo daqui, ó, porque não tem mais. Eu vou dar um salvar. Ó, feito isso, a gente vai voltar lá agora para poder rodar o Zigbee to MQTT. Eu rodei aqui, o que aconteceu? Deu erro, ó. Ele tá dando erro aqui ao iniciar o Zigbee Hertzman. O que nós vamos fazer? Vamos parar aqui uma vez. A gente vai voltar aqui nas configurações do Zigbee to MQTT. E aí, pessoal, eu vou excluir aqui essas opções aqui de database, por exemplo, ó. Tudo que tiver de backup, menos o configuration, vocês podem excluir tudo isso aqui, ó. Vou dar um clique aqui na lixeira, vou dar um deletar. Eu só vou deixar aqui o arquivo de configuração mesmo, tá? Pode excluir até essa pasta de log aqui, porque às vezes ficou algum resquício lá dos dispositivos configurados para o Ember. Então, quando vocês vão fazer em outro protocolo, que é o Z-Stack, vai dar erro. Aí aqui a gente vai iniciar novamente. Vamos ver se vai funcionar. Eu estou fazendo esse teste aqui online, eu não fiz esse teste ainda com esse dispositivo. Deu erro, pessoal. Galera, eu já tinha parado o vídeo, já tinha finalizado, só que eu descobri uma coisa aqui, ó. Ele funciona através da rede, o SM Lite aqui. O que vocês vão ter que fazer, ó? Eu descobri por acaso, porque eu imaginei assim, a porta que ele está usando é a 6638 e é uma porta com número alto. Então pode ser que o iHost estava bloqueando. O que eu fiz aqui? Nas configurações aqui do SLZB, na parte do Zigbee to MQTT, eu alterei a porta aqui para 1010, tá? Eu coloquei uma porta qualquer que seja baixa. E aí, pessoal, funcionou. Então se vocês vierem aqui na configuração, no configuration, ó, na porta eu coloquei o IP do SLZB e coloquei a porta 1010. Dessa forma, pessoal, ó, ele conectou perfeitamente aqui, tá conectado através da rede, não está no USB. E se eu clicar uma vez aqui, ó, tá lá o Zigbee to MQTT funcionando. E já está pareado um dispositivo. Vou fechar e abrir para vocês verem que está funcionando, ó. Então vocês conseguem conectar também através da rede. O dispositivo não precisa estar conectado no USB do iHost. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E daí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E se vocês curtiram esse vídeo, já deixa um like e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. Dessa forma, vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. O SM Lite, que é um dongle. Dessa forma vocês podem conectar. E se você não quer perder nenhum